Aguardando. Nath, cadê você? Patrícia entrando, Rose, Michele, Irlanda. Oi, gente. Aguardando o Paty entrar para a gente começar. Patrícia Sarquis. Anne. Gil. Boa noite, gente. Cadê Patrícia? Ver se eu chamo Patrícia aqui. Ah, Patrícia ainda não tá. Aguardando Patrícia entrar para a gente começar. Paty, cadê você? Estamos esperando o pessoal chegando. Eu entrei 19 em ponto. São 19h02. Vão pensando aí as questões que vocês querem colocar sobre Netuno. Deixa eu ver se é Paty que está entrando aqui. Pronto, Paty chegou. Deixa eu colocar ela. Acionando Paty. Aguardando ela entrar. Olha ela. Oi, Paty. Oi. Tudo bom? Estava aqui Vamos netuniana. Isso, eu ia dizer assim, vamos netunizar? Aqui estava chovendo, não sei aí no seu pedaço. Esses dias tem chovido. Tá chovendo bastante aqui também. Aí, Mas eu Michelle falei que eu falando sou tudo lindo. netuniana, o pessoal está entrando aí. Oi, Gil. Eu falei que eu estava netuniana, porque eu vi que você já estava aí, eu fiquei parada olhando. E eu, cadê Paty? Tudo bem, o pessoal está entrando, chegando. Nosso tema de hoje, que é Netuno em Peixes. E o tema ficou bem interessante, o nome, né? Dissolvendo as fronteiras e escutando o coração. E antes de tudo, eu queria fazer um comentário do cartaz, Paty, porque foi a primeira vez que todo mundo quase deu um retorno do cartaz, adorando esse cartaz pisciano, essa moça deitada no sofá, com o gatinho em cima, o fone no ouvido, o pezinho pendurado no sofá. Uma aluna minha falou assim, a Amélia disse assim, só faltou as plantinhas, eu estou me sentindo ali, só faltaram as plantinhas do lado. Muita gente falou que o cartaz estava lindo, e eu acho que resume bem o lado netuniano, né? Ali você pode, pelo que a gente interpreta de positivo, ali você está relaxando, você está entrando no seu mundo pessoal, fazendo sua conexão com você mesma, com a música, bem Netuno. Ou poderia dizer que está largada no sofá. Uma pessoa negativista diria que a moça no sofá está largada. Mas eu acho que todo mundo viu o lado... de ócio. Um momento de ócio. O ócio é legal, né? Do que você vai fazer do ócio. Então, ela tá ali, curtindo alguma coisa com o fone no ouvido. E... Entrou mais uma lua em peixes que eu vi aqui. Cibele, foi? Que bom! Mais uma lua em peixes. Sim. Lua e Vênus em peixes. Nossa! Lua e Vênus em peixes. Então, pessoal, quando eu divulguei o cartaz, algumas pessoas perguntaram logo, mas é o Netuno da agora ou o Netuno do mapa natal? Então, assim, para clarear essas nossas lives, a gente não pode falar detalhadamente do mapa natal de ninguém, porque o mapa natal, ele é inteiro. Quem já fez sabe que a gente está discutindo partes, né, do que está acontecendo no céu.
E o nome continua sendo Desafios e Oportunidades do Céu de 2020. Netuno é um pedaço de outras coisas que a gente já viu quando falou dos trânsitos anteriores. Então, nós estamos falando do céu do momento. Nós vamos falar de Netuno em Peixes no momento. E a outra questão que colocaram foi assim, mas como Netuno em Peixes? Netuno já entrou há tanto tempo em Peixes. É verdade. Os planetas têm ritmo. Netuno entrou em fevereiro de 2012 em Peixes e vai ficar até 2026. Então vejam que é um passeio que Netuno faz pelo signo de Peixes. Cada planeta tem um ritmo. E enquanto ele está passando naquele signo, ele vai trazer assuntos e demandas da natureza daquele signo e da natureza de Netuno. E, não coincidentemente, Netuno, nesse momento, nesse período de 2012 para cá, ele está transitando, andando, passeando no próprio signo, que é Peixes. Então, isso é dose dupla das sensibilidades e das questões piscianas, que a gente vai falar aqui, né? Todo planeta e todo signo tem o que a gente pode chamar de lado positivo, lado negativo, manifestação superior, inferior. Não é o planeta ou o signo que define isso, é a utilização que nós fazemos desses princípios que vai trazer efetivamente o positivo ou o negativo. Então, Netuno é a alma do mundo. Né? A gente diz que a Lua é nosso lado pessoal, nossa alma individual, vamos dizer assim. Netuno é a alma do mundo. Então, Netuno traz ou amplia a nossa sensibilidade individualmente, mas, ao mesmo tempo, é Netuno quem nos conecta com esse todo. E aí não são só as pessoas, né? Não é só o nosso lado de humanidade com as pessoas, de sintonia, de empatia. Não. É o lado também de conexão com o universo. Então, com a natureza, com os animais, né, com as plantas. É realmente você se sentir fazendo parte desse todo. Por isso, Netuno traz para a gente um lado de mediunidade, de sensibilidade, de querer fazer parte desse todo, de buscar um divino que a gente não sabe muito bem onde está, de buscar esse paraíso ou esse divino que não está fora, está dentro, mas que a gente tende a projetar e a tentar entender nas coisas do mundo que nos pegam pela paixão, né? A paixão pela sensibilidade, pela projeção que a gente faz muitas vezes daquilo que a gente está sentindo no outro. Então, Netuno amplia, Netuno sai daquilo que a gente vinha falando de Terra, dos planetas Terra que a gente falou, que é coisa mais concreta. Netuno nos leva para voar para um lado da senso-percepção. Então, num trânsito de Netuno, a gente não fala eu penso, eu acho, a gente fala eu sinto, eu pressinto. Né? Então, Netuno traz a conexão com esse divino e, por outro lado, ele tira a gente do mundo real. Ele nos leva para o mundo da fantasia. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Né? A fantasia, o sonho, o ir atrás de coisas que você quer realizar, que você sonhou acordada, sonhou dormindo. Mas tem o lado negativo, que é você fazer opções de usar o seu sonho, de buscar o seu sonho, tirando você da realidade, pelas drogas, fugindo do lugar que você tem que resolver coisas, achando que ali não está para nada, então você viaja, muda de casa, muda de cidade. Na verdade, você está fugindo de você mesmo, porque Netuno vai atrás de você, Netuno vai com você. E Netuno é o nosso canal, a nossa anteninha que nos liga com esse universo. Então, você sentir, você se conectar com uma tristeza que muitas vezes não lhe pertence, você tem uma sensibilidade muito grande. Eu brinquei quando divulguei o cartaz, cuidem de suas anteninhas, quem for muito netuniano. Por quê? Porque às vezes você está refletindo coisa no seu corpo físico, no seu emocional, no seu sentimento, que não lhe pertencem. Netuno nos conecta com a emoção do passou, levou. E isso faz com que você, muitas vezes, fique sentindo coisas que não lhe pertencem, ou pressentindo coisas que não são individuais, que são de causa coletiva. Por quê? Porque Netuno é a oitava superior de Vênus. Vênus é o amor individual, o amor da troca, da parceria
mais terrena, vamos dizer assim, né? Eu lhe dou isso, você, em compensação, você troca com outra coisa. Os dois buscam um equilíbrio nessa troca. Netuno não. Netuno, eu percebo que você precisa de ajuda, e se eu tenho essa ajuda e eu sou desprendida, um lado positivo de Netuno, eu vou te ajudar e não espero nada em troca. Não quero nem agradecimento, eu vi que eu posso. Esse é o nosso lado superior que a gente vai tentar tratar aqui. Mas eu vou passar a bola para a Paty falar um pouquinho dessa história de Netuno, do surgimento de Netuno. Diga aí, Paty. Eu estou vendo que entrou aí várias luas em peixes. Então, você Eita. vê como Netuno chama Netuno, né? Então, assim, só antes de falar de quando Netuno esteve em peixes a última vez, quero só complementar com algumas coisas que foram vindo aqui, né? Primeiro, que quando a gente colocou no cartaz o Dissolvendo Fronteiras, né? E fronteiras são essas que Netuno dissolve. Porque as fronteiras que Netuno dissolve são as fronteiras do ego, né? Daquilo que a gente construiu para poder estar no mundo. Só que Netuno é aquele que vai chegar e vai dizer para você que o ego precisa ser dissolvido, muitas vezes, para que você possa estar em conexão com o coração e perto do outro. Né? Então, assim, essas são as fronteiras, né, que Netuno dissolve, são as fronteiras de todas as nossas ideias preconcebidas e organizadas ao longo da nossa vida, e que quando elas caem, né, quando elas dissolvem, a gente pode se conectar mais com o nosso interior. Outra coisa é que o símbolo de Netuno, ele tem uma taça, né, e é um canal. Isso aqui Gisele está chamando do canal, das anteninhas que fazem com que a gente... Por isso que as pessoas netunianas a gente chama de esponjas, porque elas captam as impressões dos lugares. Então, tem um lado disso que é positivo, que é você poder ter neurônios espelho, né? Coisa que estão tão difícil hoje no mundo, e você poder ter empatia com o outro, sentir a dor do outro. Mas tem uma parte que é difícil, porque você muitas vezes se mistura com o outro e fica com a impressão que às vezes nem é sua daquela sensação e daquele sentimento. A outra coisa que eu acho muito... Então, Netuno, ele é como se os trânsitos de Netuno, eles fazem você ter um impulso para você ultrapassar o seu eu, né? Aquilo, tudo que a gente organizou, de repente você tem que lidar com situações e aquilo tudo que você pensa não tem como ter resposta. Então, ele ultrapassa a razão, Netuno, né? E ele também faz a gente entrar em contato com a dualidade. Ultrapassa essa dualidade. Então, em algumas situações, por isso ele fala de compaixão, porque compaixão é algo que é transpessoal. Porque se você for estar conectado só com aquilo que você aprendeu da sua razão, não tem como você ter compaixão, né? Compaixão é exatamente você poder... Eu estava assistindo ontem televisão e estava vendo como, nesse momento, quantas palavras e frases netunianas estão sendo ditas, né? Eu anotei umas aqui. Razões para acreditar. As pessoas estão com vontade de ajudar, né? De fazer renúncias. Porque Netuno, a única forma de você lidar com Netuno é se rendendo. Netuno me lembra muito a carta do enforcado do tarô, né? Que é uma experiência de rendição. Você se rende àquela situação que tem ali. Então, você concordando ou não concordando, você vai pelo coração. E você quer ajudar, você quer estar ao lado do outro. Então, é a experiência de ultrapassar, ele vai mostrar a dualidade, né? E independente de tudo aquilo que você pensa, você diz, não, eu quero estar perto do outro, eu quero ajudar. E outra coisa, uma campanha de comoção.
Não é nada mais netuniano do que uma campanha de comoção, né? Como o Gisele falou, ele é a oitava superior de Vênus. Então, as pessoas que têm muitos planetas em peixes, ou que têm muito Netuno no mapa, que são muito marcadas por Netuno, você vê elas fazendo coisas que você não entende. Mas por que você vai ajudar fulano se fulano fez tal coisa que não foi legal com você? Né? Aí as pessoas ficam querendo que você seja lógica, que você haja de uma forma transparente, e de fato, assim, com Netuno, não é essa a transparência que Netuno traz, né? Então, por conta disso mesmo, muitas vezes tem muita confusão em tudo que está relacionado a Netuno. Tem muita mentira, muito engano, muita manipulação, trapaças mesmo. Tudo isso é netuniano. Então, a gente está vivendo um momento com Netuno em peixes, onde tudo que é relativo ao místico, mas também tudo que é relativo ao fake, né? Porque tem uma nebulosidade na nossa política, que a gente, às vezes, um dia disse uma coisa, no outro é outra, você já não sabe o que é. Isso também é muito, muito peixes, né? O que mais disso? Você quer falar mais alguma coisa antes de entrar na época que surgiu? Não, tá. Pode entrar na época de Netuno. Então, eu vou complementar com uma coisa aqui, né? Sempre a gente escuta falar que Netuno e peixes, eles têm a ver com religião. Mas a ideia de religião para Netuno é a ideia do se reconectar, né? É do se religar. E esse religar que o Netuno convida a gente é o se religar com o coração, com a humanidade, sua humanidade e a humanidade do outro, né? É uma experiência de fé nesse sentido. Então, razões para acreditar. Você não tem razões para acreditar, mas com Netuno você acredita, né? Você termina acreditando. Eu sou uma pessoa que tenho muito Netuno no meu mapa. E muitas vezes eu vejo alguém dizendo assim, você acredita que tal coisa vai acontecer? Eu digo, eu acredito, né? E aí, mas como você acredita? Não tem motivo nenhum para tal coisa acontecer. Então, o Netuno, ele às vezes ele é meio Amélie Poulain, né? Ele é positivo em excesso com algumas situações, porque ele vai... ele tem um ponto de vista positivo, que é o ponto de vista do coração, que acredita, mesmo que não tenha razões óbvias para acreditar. A época em que Netuno foi descoberto foi em 1841. Logo em seguida, Netuno estava em peixes. Então, é interessante a gente sempre fazer esse retrocesso aí do que estava acontecendo naquele mesmo momento em que Netuno estava em peixes, que é o momento em que a gente estava vivendo agora. Então, tem algumas coisas interessantes. Foi a época que o médico começou a fazer experiências com hipnose, né? Hipnose tem a ver com Netuno, né? Assim como foi lançado o Livro dos Mortos, que depois veio a ser uma das bases do espiritismo. Era uma época que tinha muitas seitas religiosas, um boom de seitas religiosas acontecendo. E outro ponto que eu achei bem interessante, que foi quando o Marx e o Engels lançaram o Manifesto Comunista com as bases socialistas. Né? E também, quando eu vi isso, eu achei muito interessante, porque a gente tem muito essa convocação nesse momento, né? Aí, outro dia, eu estava escutando uma pessoa falando e dizendo, mas Deus, mas como é que a gente pode ver Netuno em peixes nesse momento da humanidade, né? Onde a gente vê tanta... Netuno fala muito do bem e do mal também, né? Tanta maldade, né? Tanta cegueira. E aí essa pessoa fez uma leitura que eu gostei, que ele diz assim, parece que precisava acontecer alguma coisa antes, realmente, né, dessa mudança acontecer,
que é essa mudança mais para uma coisa mais humanizada, ter esse olhar mais de compaixão, de comoção, para que as pessoas pudessem se voltar de novo para dentro, né? Netuno também é o mestre do silêncio, eu gosto disso. A Maria Eugênia de Castro, que é uma astróloga, ela usa esse termo, eu adoro esse termo, né? Ele convoca o silêncio, né? As poucas palavras, porque é justo nas poucas palavras que a gente pode escutar o nosso som interno, né? Que é o som da nossa alma. Então, quando a gente estava com Netuno em Aquário, antes de Netuno passar para Peixes, foi um momento de boom assim, dos DJs, né? Dos tipos diferentes de acesso à música. E hoje, a música, ela não está mais, para a gente ter acesso à música, não precisa mais a gente ter um CD, a gente ter um vinil, né? A gente ter um DVD. Se a gente for ver, a música está em tudo, né? Está no ar. Através de um MP3, a gente bota no Google, qualquer lugar a gente tem acesso à música. Então, só para a gente ir trazendo Netuno em Peixes e começando a pensar no que é isso. Quer acrescentar alguma coisa, Giedo? Sim, pensando que Netuno traz esse lado dessa busca que no processo a gente não consegue identificar de início para onde a gente vai ou o que a gente quer. Então, é natural que você se sinta muitas vezes numa confusão. Então, precisa lembrar que todos nós, independente do mapa, em algum canto, estamos com esse trânsito de Netuno. Para uns é na área de relacionamento afetivo, para outros é no trabalho, para outros é na família, na casa, no dinheiro, na vida espiritual, na área sexual, na área de filhos, enfim. E está com essa convocação de onde mexer, de onde passar por esse oceano, porque Netuno rege o oceano, e Netuno rege também a psicologia, e a psicologia profunda, né? O lado psíquico. E nesse trânsito, a gente está se purificando, é uma palavra que eu gosto muito de usar para Netuno, né? Netuno traz essa purificação. Às vezes você se sente estranha, você se sente deprimida. Se você não é uma pessoa depressiva, você pode passar por um período de depressão, bem entre aspas. Se você tem uma tendência já depressiva, esse é um momento que tem que prestar mais atenção. Às vezes precisa de um cuidado específico, psicológico, psiquiátrico, que seja. Por quê? Porque você está sendo mais convocada numa sensibilidade que você já tem. Netuno representa anestesia no mundo físico, então uma pessoa muito sensível, já mediúnica, digamos assim, ou com uma sensibilidade exacerbada, ela tem que ter muito cuidado com a anestesia, para não ter choque anafilático, com medicação, para não ter uma dose, um efeito exagerado daquela dose de remédio. E, de qualquer forma, no sentido psicológico e no sentido espiritual, Netuno nos convoca ao melhor. Agora, a escolha pelo pior é nossa, né? Pela confusão, pela indefinição, por enganar os outros. Como o Paty falou, o período de fake news. O ano passado nós tivemos um aspecto difícil no céu, de Netuno com Júpiter, que de alguma forma dava dificuldade para essa coisa do fake news, né? E coisas exageradas, de confusão, de atrapalhação. Então, esse agora é um momento, tem 3 momentos no céu, esse 2020, um deles já passou, eu estava observando aqui, com quem que Netuno se encontra durante 2020, que pode ajudar, porque a gente já viu que Netuno é um diferencial nesse momento de tanto choque, de tanto aprisionamento, de tanta pressão, tanto jogo e briga de poder, tá? Netuno pode ser um diferencial nesse momento, porque ele nos convoca a essa conexão com esse humano, ou com essa humanidade, que não é, que, como o Paty falou no início, que dissolve o ego, que não tem a ver com esse egoísmo. Então, assim, eu não estou sozinha no mundo, eu não posso querer coisas só para mim, num momento com tanta dificuldade, com tanto problema,
que não é nem só no Brasil, que não é nem só em Salvador e nem só na Bahia, num problema do mundo. Isso é a cara de Netuno. Netuno é o planeta que rege esse todo e essa alma do mundo, como eu falei. Então, nesse período agora, até final de 2020, ele está fazendo uma relação, vamos chamar assim, favorável, tecnicamente é um sexto, com Júpiter. Isso vai durar até o final do ano. Mas os momentos exatos, um deles foi em fevereiro de 2020, o próximo vai ser em julho, e o último vai ser em outubro. Então, são 3 momentos no ano onde essa conexão de Netuno em Peixes com Júpiter, que está em Capricórnio, tá? Traz a oportunidade da gente se melhorar. Júpiter traz o quê? Revisão de princípios, de propósito, é o mestre sábio, filosofia, religião, enfim, saberes. E Netuno traz tudo isso que a gente já falou, de sensibilidade, de humanidade, de preocupação com aquilo que nos liga ao coletivo. Então, é um momento onde a gente pode ampliar a empatia. A gente já está vendo isso acontecer, né? Muita gente ajudando muita gente. Então, é um momento importante de se relacionar com pessoas ou com situações que podem ajudar outras. Ações, decisões que levem a pessoa a se organizar, ajudar comunidades, orientar, generosidade, humanidade, as qualidades de Netuno. Um aspecto favorável no céu ajuda na Terra a que as pessoas que façam conexão com esse lado favorável também ajam e se comportem com aquilo que tem de melhor. Então, é o que a gente está precisando e querendo nesse momento, realmente, mais empatia, mais preocupação com esse coletivo. É um momento de ações grandiosas. Júpiter é grande, Júpiter expande o que tem pela frente. E Netuno vai trazer esse lado do divino, esse lado do desprendimento do ego para lidar com o coletivo, da abnegação. Netuno exige muitas vezes sacrifício, abnegação, renúncia, para que outras coisas maiores possam ter espaço. Então é um momento... Oi? E Netuno não precisa ter razão, né? Sim. Ele não precisa ter razão. Isso. Ele não precisa ter razão. Isso que você está falando, porque se a gente for... Você pensou no Netuno no coletivo, e eu estou pensando assim, o que é a experiência netuniana para cada um de nós, né? O que é com aquela pessoa que está do seu lado, com o seu filho, com o seu companheiro, com um familiar, né? Dentro dessa situação que a gente vive tão polarizada, que é tão difícil você aceitar posições e posturas tão duras e tão cegas nesse momento, né? Tão brutas. Como é você poder ser netuniano nesse momento? Que é como você toca o coração do outro sem precisar ter razão. Eu acho que isso é Netuno. Verdade. E assim, juntando o princípio de Júpiter com esse princípio de Netuno, é você poder trazer sua crença, sua fé, sua religião, seus conhecimentos científicos, intuitivos, autodidatas, para colocar na direção ou a serviço de um bem comum. E como o Paty falou, esse bem comum, eu não preciso ir para a África, nem para a França, nem para outro país para fazer isso. Eu faço com quem está do lado. Né? Netuno não fica medindo essa quantidade. Eu hoje fiz o bem a não sei quantas pessoas. Ele faz pelo chamado, por um chamado que transcende essa questão do ego. Então, esse aspecto favorável de Júpiter com Netuno, principalmente nesse período que ainda vem, julho e outubro, são, na verdade, a possibilidade de uma luz no fim do túnel, porque a gente não vai apagar as outras tensões e as questões difíceis que nós estamos passando, nós já falamos disso nos encontros anteriores, mas a gente também não vai se congelar por conta dessas coisas difíceis. E aí eu queria destacar somente que assim, as pessoas que nasceram entre 5 e 12 de março, são as pessoas que estão, nesse momento,
com mais probabilidade desse Netuno em peixes hoje estar passando no signo de nascimento. Então, um chamado maior. A pessoa pode estar perdida, pode estar desconectada, mas, porque Netuno representa esse caos, mas esse caos que traz em si implícito uma ordem, que não é essa ordem detalhista, de controle que a gente está acostumado, é uma ordem divina. É uma ordem espiritual até, né? Então você não consegue organizar com Netuno as coisas que estão acontecendo na sua vida. Netuno se resolve pela entrega. Vê que o título é Dissolução das Fronteiras. Então você tem que se entregar, você tem que ter coragem. Alguém falou assim, euzinha, 3 de março, Conceição. Conceição. E quem souber o signo ascendente, o ascendente peixes, quem está com ascendente peixes entre 17 e 20 de peixes, para quem tem esse conhecimento do seu próprio mapa, também está passando nesse momento por um chamado crucial para rever a missão de vida, para se reorientar, porque Netuno, no mau sentido, é um barco à deriva. Tá? Mas o que você faz se estiver num barco à deriva? Você tem que relaxar e entregar para o barco chegar em algum lugar, já que você não está podendo fazer nada. Então pode meditar, pode rezar, pode orar, né? Pode pintar, pode criar arte. Netuno nos leva para o mundo da imaginação. Então vê que Paty colocou dentro do histórico de Netuno a época do espiritismo, a época da conexão com o religioso e também a conexão com a arte. Né? Netuno sempre traz essa saída da gente poder criar pela imaginação. Tá? Paty, com você, já falei muito. E outra coisa, falou nada. E outra coisa que a gente for, né, eu fiquei pensando, né, Netuno em peixes, naquele conceito que o Bauman fala da modernidade líquida, né? Onde as águas extravasam, que é outro ponto também, né? Também estamos vivendo um momento de emoções à flor da pele, né? Onde, assim, é como se tivesse aberto um canalzinho e você vê as pessoas se emocionando, todo tipo de emoção, tá? Seja, como se tivesse tido uma liberação, tanto de você ter raiva. Hoje as pessoas têm ódio, ninguém tem mais vergonha de ter raiva e ódio, não. Tem raiva, tem ódio, um ódio, um negócio que toma conta, assim, do mesmo jeito que se chora. Isso está muito mais. Se a gente for pensar, tem uma parte disso que é positiva, né? Que é a liberação. A outra disso é a perda das bordas, que é também um tema netuniano, né? A falta de bordas. A perda de quê, Paty? A perda de quê, novo? De limites. Sim, de limite. Sim. De fronteiras, a perda de limite. Né? Porque assim, a raiva pode ser bom como uma emoção que te impulsiona, mas se você for tomado pela raiva, você também, e isso, Denise dizendo, surtos, inconsciente aflorando. Exatamente, a gente precisa ter uma responsabilidade sobre o nosso inconsciente, uma responsabilidade sobre as nossas emoções mais viscerais, sobre essas águas, que se a gente pensar, a água, gente, ela não tem limite, né? A água, ela entra por debaixo da porta, ela entra por tudo quanto é buraco. Então, com Netuno em peixes, a gente vive muito isso, né? Emoções que é difícil de você dar borda dela. E a outra coisa é que quando o Netuno chega, né, na área do nosso mapa, por exemplo, às vezes o Netuno, vamos dizer, numa casa 2. Vou pegar um exemplo bem diferente, que é uma casa de terra. Então, é a forma como você ganha dinheiro. Aparece Netuno lá, ele começa... É como se você recebesse um hóspede naquela casa e você vai precisar integrar ele nos seus talentos para você ganhar dinheiro. Então, a gente não entende, porque onde Netuno passa no nosso mapa, ele dissolve, né? Ele pede para você ter, como o Denise está dizendo, outro tipo de inteligência, que é uma inteligência emocional, né? Que é você trazer mais a subjetividade, mais a intuição, mais a espiritualidade para aquela área que está ali. Então, por isso, de repente, seu dinheiro mina. Você perde dinheiro
o dinheiro escapa por debaixo da porta como água, e você não sabe o que está acontecendo. Netuno também, ele, por exemplo, quando ele está numa área de relacionamento, muitas vezes a relação dissolve, termina, que você acabou, você nem viu. Porque Netuno ele vai fazendo um trabalho de bastidor. É um trabalho bem pequenininho, que às vezes você não percebe, como um Urano que chega, como um Plutão que vai trazendo eventos mais bombásticos, né? Que Netuno é do mundo sutil, né? Netuno é do mundo sutil, é da senso-percepção. Você, às vezes, você não percebe se aquilo é seu, se aquilo é de fora. Quando você pensa, você já está tomado por aquela questão, né? Mas tem um chamado ali. Sempre tem um chamado. E o chamado é de dissolver. Essa é a palavra-chave de Netuno. Dissolver. Às vezes, dissolver o medo. Netuno passa, você tinha medo de alguma coisa, Netuno dissolve o medo. E traz, com certeza, essa conexão com essa falta de limite, que pode ser bom, pode ser ruim. Uma pessoa sem limite, um trânsito de Netuno pode ser difícil, porque ela vai ficar totalmente pior da falta de limite. Uma pessoa muito cheia de limites, pode ser muito bom o trânsito de Netuno, porque ajuda ela a sair daquela mesmice, daquela coisa... borda demais, para usar o termo de Patti, muito dentro das bordas, Netuno ajuda a transbordar aquilo que ficou contido, as emoções, a sensação, né? Então você pode ficar mais ligado com o sentimento e menos com o que tem que ser politicamente correto. Né? E tem também um astrólogo antigo, que é o Stephen Arroyo, que ele diz uma coisa que eu gosto também, que Netuno, ele, como ele dissolve o ego, ele tira a gente do tédio do nosso ego. Porque o ego, gente, é algo tedioso. Tedioso no sentido de que ele é um instrumento, né? Ele é o nosso recurso para estar no mundo, mas nós somos muito mais do que o nosso ego. Né? Então, o ego é para ele ser, ele é para ele servir a gente, e não a gente servir a ele. Então, quando o Netuno chega, ele vai exatamente trazer mais música, vai trazer o ócio, que é, às vezes, uma coisa muito difícil para as pessoas muito saturninas, né? Para as pessoas que estão muito dentro de uma caixinha e que querem fazer tudo certinho. Porque o Netuno ele vai lhe convidar para querer ficar mais tempo dormindo, né? Tem alguém perguntando aqui, como me libertar de Netuno na caixinha? Meu dinheiro... Anne. Tem que trabalhar com Netuno, Anne, no sentido até formal. Tem que trabalhar com Netuno. Né? Porque a casa 2 é a área de dinheiro, né? De dom também, de talento. Então, tem que netunizar o talento aí. Exatamente. E, às vezes, fluir no milagre, Denise está dizendo. Tem que fluir no milagre. Isso é incrível com Netuno, né? Netuno, a gente precisa sintonizar com o pedido que ele faz. Então, eu vejo, às vezes, nos atendimentos, algumas pessoas sofrendo muito quando estão vivendo, os próprios piscianos que estão vivendo com o Netuno pegando o Sol, mas que tem outras áreas do mapa que são muito rígidas, sofrendo muito, porque, por exemplo, quer ficar assistindo uma série, um episódio atrás do outro, e entram em parafuso. Não posso, porque eu tenho que dar conta de fazer não sei o quê. Eu tenho que levantar e eu não posso. Então, assim, Netuno pede isso. Nadar ao sabor da maré, como Conceição está falando. Né? Então, assim, eu diria que para as pessoas que estão passando por um trânsito netuniano, Netuno no Sol, Netuno no ascendente, no eixo da cruz 1, 7, 4 e 10, ou na Lua, né? Na Lua! E elas possam fazer... Eu estou vivendo Netuno na Lua, né? Eu estou com Netuno na minha Lua em Peixes. Então, assim, no início não foi fácil. Eu posso dar esse depoimento, não foi fácil. Porque eu precisei me deparar com como era difícil para mim parar.
Como era difícil para mim fazer intervalo. Como era difícil dar espaço para o prazer. E principalmente para intercalar as tarefas, né? Para intercalar as coisas do dia a dia. Então, isso é um trabalho. Como Gisele falou, gente, é responsabilidade com o nosso inconsciente e é responsabilidade com os nossos padrões. A gente precisa estar atento para fazer essas mudanças. Não é mágica. Por quê? Se água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, como alguém falou aí, é verdade, mas para uma pessoa rígida, Netuno pegando algum planeta dela, ou uma entrada de uma cúspide, vai ser uma experiência, às vezes, devastadora. Alguém perguntou aqui, deixa eu ver, foi Maria Helena. Netuno na casa 12. Netuno na casa 12 está na própria área que ele rege, né? Ele rege a casa 12, então, de uma certa forma, ele está em casa. A casa 12 é a área relacionada com nossas limitações, né? E as ações não são para fora, né? Netuno na casa 12 vai pedir recolhimento, vai pedir reflexão, vai pedir que analise quais são as coisas difíceis. Às vezes, são trabalhos que precisa fazer realmente de ajuda ao coletivo. Às vezes a pessoa precisa se internar, ou se isolar, se reciclar. Precisa de silêncio, que é uma coisa importante de Netuno aí. E às vezes também é um momento de ter controle mais, ou entrar mais em contato com sua vida, como eu diria, com sua vida fora do social. Porque a casa 12 é um porão, né? Então, às vezes precisa se recolher, precisa... Muitas vezes isso pode significar também ir para um lugar reservado, até um lugar para o exterior, né? Sair daquele cotidiano. E às vezes vai sofrer, porque a casa 12 traz os sofrimentos, mas traz também a possibilidade de um contato com a vocação. Essa área traz muito do lado vocacional, porque é uma área que está ligada àquilo que você já traz como bagagem, né? E que você vai usar pelo dom, pela ajuda coletiva e não necessariamente por dinheiro, por ganhar algo. Então, essa área também ajuda a mergulhar um pouquinho na questão da vocação. Pode ser um chamado vocacional, muitas vezes, o Netuno mexendo na casa 12, para dar a possibilidade de um redirecionamento profissional pelo vocacional, pelo chamado vocacional, pelo chamado de ajuda, né? E essa vocação, Gi, é legal, eu acho, deixar claro o que trazer Netuno seja para o Sol, como o Miriam perguntou aí, né? Qual é o melhor caminho, seja na área de vocação ou no eixo aí, tudo que tem a ver com profissões que tem a ver com a cura, né? Como medicina, como psicologia, ou com a arte, né? A psiquiatria... E tudo que leve você a essa experiência também interna, né? A essa introspecção. Netuno é introspecção. Ele tem a ver com você encontrar a voz e o chamado da sua alma. Algo que é como se fosse uma sintonia fina, Netuno. Netuno é sintonia fina. É sair, porque... Vênus é a troca amorosa, né? Eu faço isso, você faz isso. A gente se relaciona, a gente troca. Quando pega Netuno, é outra coisa, né? Porque são aquelas relações e aquelas experiências que você não explica, você não sabe por quê, mas você tá ali e você ama aquela pessoa, né? E você pode estar vivendo situações que não são só no trabalho, com relação, com filhos, e que você está ali. Você volta como o mito de Sísifo. Netuno, para mim, tem muito a ver com isso. É algo que você não tem explicação, mas o que o seu coração diz. Não, esse é o lugar que você tem que estar mesmo. E outra palavra que eu gosto muito de Netuno é síntese. Netuno, ele faz uma síntese. Então, as pessoas que têm muito Netuno no mapa, elas têm uma clareza de outra ordem. Isso. Porque e essa síntese...
Diga, Gi. Não é o mental. E essa síntese é legal prestar atenção, porque assim, nas situações que você precisa resolver, muitas vezes pela entrega é que vem essa síntese, porque Netuno parece traz esse caos, parece que é o caos, mas assim, quando você entrega, você consegue que ele faça essa síntese, não pela manipulação ou pelo controle, pelo planejamento, mas pela entrega. Aí depois você vê o resultado. Puxa, não imaginei que isso juntasse com aquilo, que desse certo. Por quê? Você foi dormir, você entregou, você meditou, você disse, eu acho que não vai dar certo esse negócio, vou deixar para mexer depois. E aí as coisas se organizam no que a gente chama de uma síntese, mas que você não controlou, porque Netuno é o mágico. E uma coisa importante de Netuno também, na vida da gente, é quando mexe com a imagem, Netuno, lembre que Netuno é o ilusionista, é o que hipnotiza. Então você, se pega uma lua, se está no seu signo de sol, você é pisciano, se você tem uma lua em peixes ou planetas importantes em peixes, ele pode projetar você como alguém interessante. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Né? A sua imagem, quer dizer, é um momento mágico onde as pessoas te acolhem bem, as pessoas te ouvem, corre o risco das pessoas te mitificarem, Netuno faz isso também, aí coloca você, projeta em você a deusa, o Deus, o perfeito, e depois se decepciona, porque essa é uma etapa também de Netuno, né? A necessidade de você tirar esse véu para fazer uma conexão com o seu divino e não ficar esperando ou projetando fora, né? Muitas vezes expectativas de que você vai realizar coisas através daquela pessoa ou daquela situação que você idealizou. Então, tem um momento que você vai ter que tirar aquele véu de ilusão, que você vai ter que lidar com uma realidade e trazer para dentro esse Netuno, né? Qual é o seu verdadeiro dom? O que você tem realmente a dar para aquele período, para a humanidade? Porque Netuno, no bom sentido, é quem traz o que tem de mais humano em nós, o que tem de melhor, de mais espiritual no sentido puro da palavra, sem falar de religião, né? Eu vou falar as últimas coisas, Paty, e você continua aí, tá? Retomar um pouquinho aquele Júpiter com Urano, porque esse é um momento que a gente está precisando realmente fazer uma conexão na prática da nossa possibilidade real de ajuda para a humanidade, para o coletivo, e quando eu falo da humanidade, começa pela vizinhança, tá? No sentido do humano ou da disponibilidade que a gente tem para abrir mão de coisas, para entregar ou se direcionar para coisas que são mais coletivas. E também trazer o nosso princípio, o nosso saber, ou a nossa religião, Júpiter, né? Do ponto de vista real, ele está passando em Capricórnio, então o que é a realidade do que eu formei, do que eu estudei, do que eu tenho de princípios, de ética, de moral, de religião, o que isso me serve agora, nesse momento, onde eu preciso, de alguma forma, dar uma resposta para tudo isso que está aí, né? Para esse confinamento, para esse momento político do Brasil, do mundo. Como pode ser a minha contribuição? Então, prestem atenção a esses períodos que eu falei, né? Daqui para frente seria julho e outubro, mas é uma tendência para o ano todo, para que a gente possa ter mais clareza na hora que tiver decisões nesses períodos, de como direcionar na prática aquele conhecimento, aqueles princípios, e o que tem de humano na gente que vai fazer conexão com as pessoas individualmente, mesmo que eu não conheça elas, porque Netuno traz o lado de aceitação incondicional, de não julgamento, de preferência de não condenação, mas ele traz também um véu de ilusão. E Júpiter, que costuma expandir, a gente está no momento de ter cuidado e direcionar bem para não cometer exageros, né? Com a nossa crença, com a nossa fé, mas poder tentar realizar na prática o que a gente tem possibilidade de ajudar, de ensinar, de acolher, de ajustar, de orientar, que são as características de Júpiter, de legalizar até, que Júpiter tem a ver com a lei. Agora, os dois juntos, se relacionando bem, Júpiter é conhecido como o planeta da luz, e Netuno também tem uma luz que é diferente, que é a luz interior, que é a luz desse divino, que é o anjo, né? ou o sol interno, né?
e que eu gosto desse termo, a alma do mundo. Então, a alma do mundo está dentro de cada um de nós. E eu desejo que a gente faça bom uso disso nesse período. Passa a bola, Paty, para você encerrar. Eu vou só dizer o grau de Netuno que Carol perguntou ali, que é 20, né? Netuno está 20 graus, né, de peixes. E acho que a gente pode fechar com essa mesma fala sua do não julgamento. Né? Eu acho que se a gente pensa nesse momento, a gente tem todas essas campanhas que eu falei, né? Que eu estava vendo ontem no Fantástico. Campanha de comoção, como você pode ser generoso, porque Netuno fala muito dessa coisa, desse efeito borboleta, o que eu faço aqui, mexe lá, né? Então, Netuno, eu venho também fazer essa pergunta, o que a gente pode fazer, o que cada um pode fazer dentro de sua casa, né? É uma tarefa muito difícil, essa tarefa netuniana, né? Eu acho que ela é bem exigente, que é a tarefa do não julgamento, né? Do não julgamento, porque nós estamos vendo, é muito difícil isso. O Netuno contamina, contaminação é uma palavra de Netuno também, né? Então, a gente está no momento, parar de repetir que o mal está ganhando e que o mal, porque não é verdade, o mal está como o bem está também, né? E muitas coisas positivas acontecendo, basta a gente escolher para que lugar a gente quer olhar, né? E esse poder se dar a borda, a fronteira necessária para que quando a gente veja algo na televisão, ou para que quando a gente ouça sobre as posturas políticas que a gente está vendo, que a gente possa se indignar, mas que a gente possa se indignar como adulto, né? Dando uma continência para que esse ódio não seja contaminado, não contaminar a nossa casa, não contaminar os nossos familiares, não julgar as pessoas, porque as pessoas têm todos os lados, é verdade. Eu, você, eu, Gisele, todos nós temos vários lados, e a gente pode ser, ao mesmo tempo, muito generoso e muito perverso. Isso. Né? Então, Netuno fala também isso, essa coisa como que a gente pode se religar e como que a gente pode se reconectar. Não é com o Messias, não é com o Guru, não é com o Buda, não é. Todos eles ajudam, eles trazem formas da gente se conectar. Mas o Deus interno da gente, eu acho que isso que Gisele está falando, é o que realmente conta nesse momento. Isso. Perfeito. Perfeito. Não é? O que está dormindo ou o que está despertando dentro de nós nesse momento, né? Exatamente. Ainda me arrepio, porque é uma tarefa muito difícil mesmo. Eu me lembro quando eu estudava astrologia em São Paulo, meu mestre de astrologia, o Milton Maciel, ele dizia assim, a gente não tem que mexer com Netuno, nada de mexer com Netuno. Netuno a gente olha, lê e não mexe com ele. Tanto que ele pega o tridente, como você falou outro dia, ele que pega o tridente e coloca no mar e abre, gente. Isso. E, na verdade, o rochedo que Netuno abre é o ego. É o ego. Isso. Ele faz com que brote água da pedra. Da pedra. Mas então, por isso que a gente não vai falar especificamente, como fez com os outros, de Netuno nas casas. Que Netuno em si mesmo, o que a gente falou hoje, é para cada um guardar e pensar onde está dormindo ou acordando com esse Netuno e que coisas precisam ser trazidas para essa luz da consciência, que não é uma consciência no sentido de você programar
claramente, mas é dessa consciência mediunizada, vamos dizer assim, né? Netuno, a gente fica tomado por uma intuição, por uma sensação, por uma percepção, por um sonho. Então, é isso que a gente precisa olhar nesse trânsito de Netuno, e não especificamente coisinhas, porque ele não traz mudanças detalhistas, assim, ele traz uma mexida no todo, né? Com esse termo da alma do mundo, a nossa alma está conectada com a alma do mundo quando a gente passa num trânsito de Netuno. Essa é a proposta, tá? E aí nós vamos ver o que nós vamos falar da vez que vem, né, Paty? Segunda-feira que vem temos novo encontro. A gente manda o cartaz para vocês. Obrigada, gente, pela presença. Tchau.